Saudações a vocês que me acompanham neste canal. Mais um vídeo resposta, desta vez dedicado a responder a uma pergunta que me foi feita por um inscrito recente chamado Rafael Vasconcelos. Ele me indaga a respeito do que me teria motivado a fazer o PL MMA, que já passa do seu 70º vídeo. Muito bem, então, como se trata de uma questão mais simples, eu vou passá-la na frente de outros vídeos resposta que estou devendo a alguns outros inscritos, mas que sairão daqui a algum tempo. Eu preciso me debruçar melhor sobre certas questões para tentar não dizer muita besteira. Muito bem, para ser muito sincero e ser bastante direto, eu devo confessar a vocês que é evidente que, vivendo na época do narcisismo, como diria o grande Christopher Lasch, eu não estou isento desta disposição, enfim, meio vergonhosa. É claro que há alguma vaidade, talvez mais do que alguma vaidade, naquilo que eu faço. É evidente que quando eu resolvo aparecer no YouTube, resolvo dar a cara a tapa, há alguma vontade de ser levado em consideração, há alguma vontade de ser escutado, há um certo pendor, aquilo que na tradução de Dona Virgínia de Castro e Almeida para as Meditações de Marco Aurélio quase sempre aparece como gloríola. Enfim, eu sou como todos vocês, creio que não choco ninguém ao afirmar que aquilo que eu faço não é isento de vaidade, não é isento de uma sede, muitas vezes, de likes, de aplausos, de visualizações, etc, etc. Tudo isso é comum e, digamos assim, meio miserável. Mas existe uma parte que pode ser, evidentemente, aproveitada por aqueles que me seguem, deixando-se de lado este lado que talvez não seja o melhor. É evidente que, quando falo de uma figura importante da história da filosofia, como foi Marco Aurélio, e o faço me debruçando sobre passagens das suas meditações, da obra que hoje nós conhecemos por esse título, fazendo uma leitura, a meu ver, bastante detalhada e mesmo razoavelmente profunda de cada uma dessas passagens, há algo que se pode aproveitar daí. Qual é o problema que existe hoje para nós, leitores de língua portuguesa, relativamente a Marco Aurélio? Nós temos algumas traduções, em geral, a maior parte delas fica fora de catálogo. É possível encontrar uma ou outra à venda ou no estoque de livrarias ou em sebos, e as traduções mais fáceis de encontrar têm um problema de legibilidade. O próprio texto, no original grego, tem certas asperezas, tem certos desvãos, tem pedaços truncados, tem tecnicalidades, e de uns 40, talvez 50 anos para cá, impôs-se no Brasil uma escola de tradução que acredita ser necessário transpor para a língua de destino o estilo do original e transpô-lo da melhor maneira possível, de modo que um escritor que tem algo de críptico, algo de enigmático, que se vale às vezes de muito vocabulário técnico e que parte de um ponto de vista muito pessoal, como Marco Aurélio, quando é transposto para a língua portuguesa, o é com essas características. O que é que se pode notar, por exemplo, nas traduções de Bruna e de Seabra, de que eu já falei aqui em vídeos dedicados a esta questão? São boas traduções, sem dúvida, são muito fidedignas, têm muitos méritos, mas tem o problema de tornar a leitura para alguém que fale a língua de hoje e que esteja imerso nos problemas de hoje um tanto complicada, um tanto
travada, não escorreita. E, por esse motivo, eu resolvi revisitar uma antiga tradução de Marco Aurélio, que tem cerca de 100 anos, que não é tão exata, mas que tem certos méritos do ponto de vista da legibilidade, e procurar comentar cada um desses pontos, dando um retrato que seja o mais completo possível do pensamento e mesmo da substância existencial, digamos assim, mesmo do ser desse grande ser humano que foi Marco Aurélio Antonino. É uma figura extraordinária porque se trata de alguém que, de certo modo, acaba cumprindo, acaba concretizando aquela grande visão de Platão do rei filósofo. Não é um rei filósofo que segue a filosofia acadêmica fundada pelo próprio Platão, e sim um rei filósofo que segue o estoicismo, a filosofia do Pórtico, mas que mostra que essa junção é possível. Não se trata, por não ser um platônico, de um rei filósofo que refará toda a sociedade, que procurará remoldá-la, mas, admitindo aquele pragmatismo dos estoicos, procurará, dentro da moldura que lhe é dada, dentro das leis que ele tem de respeitar, dentro dos costumes já consagrados, fazer o melhor ali, buscar a areté, buscar a excelência. E isso me parece um belíssimo exemplo para os dias de hoje, tendo-se em vista que é muito comum que os indivíduos, às vezes muito isolados, muito impotentes, muito insulados, com ilhas distantes umas das outras, creiam que um certo radicalismo político seja a única solução para resolver muitos dos nossos graves problemas. Trazer a figura de Marco Aurélio, com as suas exigências éticas absolutamente impressionantes, quando bem compreendidas, com o seu lado político, que é mais conciliador, com o seu exercício da virtude e com a sua visão acerca da sua própria mortalidade, do seu próprio fim, e contrastá-lo com o que nós temos hoje, pode nos dar uma perspectiva muito diferente. Já faz uns 7, 8 anos, talvez, que eu venho estudando com um afinco que varia, né, de tempos em tempos, os estoicos. E ao ler os estoicos e ler sobre eles, eu aprendi muito. Eu vi que se trata de uma filosofia que tem uma aplicabilidade até mesmo para os dias de hoje, que certos aspectos dessa filosofia podem ser transpostos para a prática de hoje, que podem modificar nossa percepção das coisas como são hoje, e, visto que havia poucas pessoas falando disso aqui no Brasil, eu resolvi começar a falar dessas coisas. Tinha já tentado fazer uma série de leituras comentadas a respeito das diatribes de Epicteto, que me custava mais, porque as diatribes de Epicteto são mais densas, têm, do ponto de vista conceitual, um peso maior. Eu acabei removendo essa série e, no início deste ano, comecei uma outra série, o PLMMA, Projeto de Leitura das Meditações de Marco Aurélio, que tem por objetivo cobrir os 12 livros desta obra magnífica, desta obra sui generis na história da filosofia. É o único diário filosófico e espiritual da antiguidade e uma obra que não foi feita para publicação. Trata-se de algo feito for the emperor's eyes only, né? Apenas para os olhos do próprio imperador, e que de alguma maneira chegou até nós, de alguma maneira foi protegida por algum indivíduo próximo de Marco Aurélio, logo depois da sua morte, foi protegida por pessoas diligentes ao longo dos séculos, e, à medida que o tempo foi passando, os manuscritos chegaram aos grandes donos de imprensas da Europa, que resolveram colocar aquilo em circulação a partir
se não me engano, do final do século XVI, havendo já as primeiras traduções neste período e, sobretudo, no século XVII. Me parece que a primeira tradução em língua vernácula é do francês, é de um advogado, cujo nome, enfim, de cujo nome não vou me lembrar no momento, mas ainda é do século XVI. Então, entre os séculos XVI e XVII, descobre-se Marco Aurélio. É interessante porque é um momento em que, e isso é visível na própria literatura, se discute muito o que é o príncipe ideal, o que são as virtudes políticas que um príncipe deve ter, e a redescoberta da obra do imperador filósofo, desse diário, que é mais do que filosófico, é realmente algo que toma um ponto de vista ainda mais amplo, eu diria que espiritual, foi muito proveitoso naquele momento, foi muito esclarecedor naquele ponto. Então, tendo-se em vista que não havia ninguém falando de Marco Aurélio com a profundidade que o assunto merecia, eu resolvi, na minha impertinência, que, como já deixei claro, não é livre de vaidade, que tem também aí a sua veleidade, os seus caprichos, então eu resolvi começar este projeto de leitura das meditações de Marco Aurélio, que eu nem supunha ser tão caudaloso, tão abundante, nem supunha que fosse passar do 100º vídeo. Muito provavelmente terá algo entre 130 e 150 vídeos. Eu sei que isso acaba desencorajando muitas pessoas, mas eu também gostaria de mostrar não apenas a riqueza de Marco Aurélio, não apenas a riqueza do pensamento estoico aplicado a um cotidiano específico e da beleza da alma desse ser humano, mas o que é uma leitura rigorosa, detalhada e aprofundada. O que é a possibilidade que um grande texto dá para nós em termos de matéria em que pensar. Uma grande obra sobre Marco Aurélio, infelizmente, sem tradução para a língua portuguesa, e essa tradução deveria ser feita para ontem, porque é algo verdadeiramente extraordinário, é esta aqui, né? De Pierre Hadot, Introdução aos Pensamentos, leia-se As Meditações de Marco Aurélio, livro que foi publicado pela primeira vez com o título La Citadelle Intérieure, isto é, a Cidadela Interior, título pelo qual é conhecido em outras línguas até hoje. Então, se você tem a oportunidade de ler em espanhol ou em inglês, há boas traduções para ambas as línguas desta obra de Pierre Hadot, infelizmente até hoje sem versão para a língua portuguesa, pelo menos que eu conheça, né? É uma obra maravilhosa que mostra como por trás desses pensamentos esparsos existe um sistema estoico em funcionamento, como as chamadas 3 disciplinas se articulam em praticamente todos os pensamentos, a disciplina do assentimento, que tem a ver com a lógica, a disciplina do desejo, que tem a ver com a física estoica, a disciplina da ação, que tem a ver com a ética, como tudo isso, vindo especialmente do estoicismo epictetiano, acaba tomando forma nas meditações que parecem de circunstância do imperador filósofo, algo fora do normal, um trabalho de erudição sem afetações, claro, com um texto escorreito, simples, direto, mas cheio de referências, com uma visão muito profunda acerca de um texto que mostra como se deve ler um grande texto, como se deve interpretar um texto que de fato vale a pena. Outra obra que seria interessante, já que eu estou falando disso, traduzir, e que é tão importante quanto a obra de Pierre Hadot, mas agora para Epicteto, é esta aqui, a de Anthony Long, né? Epictetus, A Stoic and Socratic Guide to Life. Né? Esta aqui, que é uma obra, se não me engano, da década de 90, vou mostrar a capa para vocês. Eu faço uma espécie de encadernação com papel sulfite, né? Para que o livro dure mais. Né? Aqui, ó. Epictetus, A Socratic and Stoic Guide to Life. Disponível em inglês, não sei se em espanhol, mas um livro belíssimo também, muito importante, que mostra, sobretudo, as especificidades do pensamento de Epicteto relativamente à tradição estoica.
com uma grande atenção para o conceito de prohairesis, que é muito tipicamente epictetiano, tá? e que o singulariza frente à tradição do próprio estoicismo. Muito bem, é o que eu tinha a lhes dizer. Enfim, se vocês tiverem a oportunidade de pôr a mão nessas duas obras, vocês não vão precisar do PLMMA, porque elas são muito melhores, muito mais profundas do que aquilo que eu possa vir a dizer. Mas enquanto não saem essas obras na nossa língua, eu creio que uma maneira de entender estas traduções que ficam a dever do ponto de vista da legibilidade, se você tem interesse e tem paciência para isso, é o meu projeto de leitura das Meditações de Marco Aurélio. Certo? Eis o que eu tinha a lhes dizer, então espero ter respondido a pergunta. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!